Olá, tudo bem? Eu sou Larissa, estou aqui no Fala Linduca, nosso gabinete, trazendo para vocês, nesse mês, Clarice Lispector e o livro Laços de Família. No vídeo anterior, a gente falou sobre a menor mulher do mundo, falamos sobre uma parte desse conto, que eu acho o máximo, gosto muito. E é curto, é um conto curto, talvez um dos mais curtos dela, mas muito cheio de camadas, muito interessante. Fala muito sobre a crueza humana. E eu queria destacar exatamente este outro trecho do conto que vai falar sobre a crueza e sobre a crueldade. Então eu vou ler aqui, ó. No coração, vou ler só um trechinho. No coração de cada membro da família nasceu nostálgico o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanente de caridade. A alma ávida da família queria devotar-se. Olha que genial isso aqui. Então ela tá falando, né, só para retomar, o conto trata é uma fábula, trata de uma descoberta científica de um explorador que se depara com a menor mulher do mundo. E essa notícia então corre o mundo, né? E aí corre o Brasil possivelmente, e ela vai contando da reação das pessoas diante dessa foto. Então, numa das famílias que ela retrata, brota o desejo da caridade. Então, de novo, aquela fonte permanente de caridade. Então eles desejam, essa família vai desejar possuir a menor mulher do mundo. Porque dali, olha, a alma ávida deseja devotar-se. É como se aquela família se deslumbrasse consigo. É como se aquela família ficasse muito embevecida da própria bondade. Só que tem um momento, na sequência aqui do que ela está discutindo, a mulher dessa família vai dizer: imagina só ela servindo a mesa aqui em casa e de barriguinha grande. Então vejam como a Clarice está retratando essa ideia de que a caridade trata o objeto da caridade como objeto de fato, né? A caridade não é feita pelo outro. Esse é um ponto em que ela está discutindo muito a coisa da alteridade, do estranho, do estranhamento, do muito diferente. Então, aqui, esse muito diferente serve para essa família que ela está retratando imediatamente como objeto de dominação, como imagem da dominação. Olha só, a gente ia poder dizer que nós estamos salvando essa mulher. A gente ia poder se enternecer com a nossa própria bondade e ainda colocá-la para nos servir. Então, esta fonte permanente de caridade servirá para o nosso jugo. Tá? Então, esse para mim é um ponto muito interessante, porque ela não está discutindo de fato como a pequena flor, que é a menor mulher do mundo, como ela desperta nas pessoas algo do acolhimento, né? Esse estranhamento poderia causar ali o sentimento de que, olha, estamos diante de um outro humano, que é estranho, que é diferente, mas essa diferença pode ser bacana, essa diferença pode trazer algo interessante. Para Clarice, não. Para Clarice, essa diferença é tratada como algo que deve ser apreendido pela ciência, classificado e de alguma maneira como um objeto que entra nos sentimentos que a gente já conhece. Então, dominação, poder, evolução, né? Num outro momento no vídeo anterior eu falo disso, assim, de uma outra personagem aqui do conto que percebe a diferença entre ela e a pigmeia, mas entendendo que há uma superioridade nela, embora essa superioridade não resulte numa existência melhor. A Clarice também vai falar disso. Então é interessante porque aqui ela está falando de reações humanas diante desse estranho, mas reações que colocam desnudamente a crueldade, a dificuldade que a gente tem em lidar com um outro radicalmente diferente. Né? Então aqui tem um momento já para o finalzinho do conto, em que o explorador então está naquele momento de espanto, a gente falou disso no vídeo anterior, o explorador está naquele momento de espanto diante daquela mulher que ele descobre ser tão diferente,
uma mulher pequena, e a mulher está grávida. E aí o clique, o estalo, é quando ela ri para ele. Falamos disso. Então, quando ela ri para ele, ele tem uma sensação ali de estranhamento ainda maior, porque parece que essa mulher tem uma existência independente. Que ela não é só a foto, ela não é só a imagem estática apreendida ali, mas ela tem uma independência. Ela ri quando ela quer rir, ela tem uma existência própria. E aí esse explorador ri de volta, né? Esse é o momento interessante aqui do conto em que ele se deixa capturar pela humanidade, pelo que há de mais humano. Ele ri de volta. Então é um movimento, né? Ela mostra ali o personagem se desarmando de algumas coisas para ser empático. Eu não sei se é bem essa a ideia da Clarice, né? Não é a empatia nesse sentido, às vezes, desgastado da palavra, mas é muito mais no reconhecimento de um humano diante do outro. Só que rapidamente esse explorador retoma o seu papel, o seu lugar de homem da ciência. Então ele ensaia um riso de volta, mas não dá muito certo. E nesse momento, a menor mulher do mundo, a pequena Flor, ela vive uma experiência de amor pelo explorador. E isso está muito incomum, descrito de uma forma incomum aqui pela Clarice, né? Não é essa experiência de amor como um derramamento ou como algo afetivo romântico, não é assim. Ela inclusive vai dizer, há um velho equívoco sobre a palavra amor. E se muitos filhos nascem desse equívoco, tantos outros perderam o único instante de nascer apenas por causa de uma suscetibilidade que exige que seja de mim que se goste e não de meu dinheiro. Então ela está dizendo, o amor para a pequena Flor é mais simples, porque ele ainda não é um amor explicado racionalmente. Ele é um amor sentido, e ela diz, a pequena Flor ama o explorador, como ela ama a bota do explorador, como ela ama o chapéu do explorador. Então ela também está levantando essa crítica aí, né? Como a gente fica definindo sentimentos, expressões, experiências, como o amor, por exemplo. Né? Então a pequena Flor está ali tendo uma experiência de amor que para nós, já cientificizados, já domesticados pela ciência, a gente poderia entender, puxa, a pequena Flor está errada no modo como ela ama. Isso é interessante, especialmente quando a gente vai pensar no que aparece pra gente nas nossas relações clínicas. Como muitas vezes a gente está no papel aí desse cientista, querendo classificar, né? Querendo às vezes achar que uma experiência está equivocadamente interpretada por quem a vive. E aí Gestalt terapia, existencialismo, fenomenologia vão sempre nos recolocar no nosso lugar. O nosso lugar não é o de explorar, de ser aqui o explorador do conto, de explorar cientificamente a experiência do outro. A gente jamais vai conseguir apreender a experiência que alguém vive, né? Não nessa apreensão própria. A gente pode ter compaixão, a gente pode ter compreensão racional, a gente pode ter entendimento, mas a gente precisa muito, já falamos disso várias vezes aqui, resistir à tentação de ficar classificando. Então, esse trecho especificamente do conto lembra isso. Pequena Flor tem uma experiência que é dela, uma experiência que escapou completamente àquilo que a gente poderia classificar cientificamente, né, se é que isso é possível, como amor. Leia o conto, eu acho que você vai curtir muito. Como eu disse, é um conto que tem várias camadas, todas elas falando dessa questão da alteridade do outro, da classificação científica, da dificuldade que a gente tem de se entregar à experiência, como esse cientista aqui, né? Quando ele consegue, logo ele retoma um lugar protegido. Então eu acho que você vai curtir bastante o conto. Nos próximos vídeos falaremos sobre Feliz Aniversário e os laços de família. Não esquece, se você gostou, por favor, curta, comenta aqui o que você está achando, sugestões. Um beijo, obrigada.
satisfação pelo clique. Fique à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.